Mas para aprender a escrita de sinais, eu precisaria de saber desenhar ou ser alguém muito avançado na Libras? Não, definitivamente não. É muito simples. Você precisa de duas coisas só para você poder fazer uma anotação de qualquer sinal que seja. Precisa de papel e caneta, só isso. Até no celular dá para fazer também. Lá tem como você fazer aqueles aplicativos de foto. Às vezes, geralmente, ele tem como você escrever usando ele ali também. Então, você precisa de papel e caneta. Até um guardanapo serve. E qual que é a grande questão da escrita de sinais? Você não precisa saber a Libras ainda para você poder fazer a escrita de sinais. Para você ter uma ideia disso, na época que minha mãe estava aprendendo a Libras, né, ela pediu para eu ensinar Libras para ela, porque ela queria poder se comunicar com a Raquel. Nessa época a gente estava começando a namorar, eu e a Raquel, e pouco tempo depois eu descobri que existia a escrita, e algum tempo depois aconteceu esse episódio aí, né, de eu começar a me aprofundar mais na escrita e tudo, aprender um pouco na faculdade, ir pesquisando e tal. Então, eu comecei a ensinar a escrita de sinais para minha mãe. E o que aconteceu foi, a sinalização da minha mãe deu um boom tão grande também, que ela começou até a contar piadas em Libras para Raquel, entende? Então, foi um crescimento assim na língua de sinais dela muito, muito, muito grande. Mas teve uma coisa muito curiosa que aconteceu nessa época aí, que foi, o meu irmão, ele não sabia nada de Libras praticamente, nada. E ele tinha os trabalhos dele e tal, ele não estava tendo como sentar, estudar. Minha mãe tinha mais tempo livre, né? Mas meu irmão não. E quando a gente foi fazer a escrita do livro, a escrita de Sinais Sem Mistérios, como meu irmão era designer gráfico naquela época, ele que fez toda a diagramação, ele que colocou cada caractere aqui, cada foto, a gente fez o texto, ele que colocou o texto aqui, então ele fez toda essa parte visual do livro colocando aqui. A gente fez a escrita de sinais num aplicativo específico, e então ele já tinha esses sinais prontos, ele colocava aqui. Então, só de ele ver os sinais escritos aqui, mesmo sem ele ficar praticando, mesmo sem ele ficar perguntando para a gente como era, como não era, porque ele tinha pouco tempo disponível, realmente estava focado no trabalho dele, mas de tanto ele ver os sinais ali escritos, de repente, teve um dia, ele foi lá em casa, e aí eu olhei assim, ele estava conversando com a Raquel. E por que isso aconteceu? Porque a escrita da língua de sinais, ela é tão visual, é tão intuitiva a forma como você vai fazendo, que você começa a perceber que tem uma lógica visual, percebe? Então, um círculo representa a cabeça, a mão aqui, olha, você percebe como que a mão vai sendo posicionada, entende? E como tudo aqui tem muitas ilustrações, tudo muito passo a passo, você vai se desenvolvendo muito rápido e assim, com muita clareza. Você vai vendo exatamente a mão, por exemplo, essa configuração de mão aqui, ó, como que se escreve ela? Se escreve dessa forma aqui. Aí aqui na frente já tem um sinal de exemplo. E quando você vai vendo esses exemplos, você vai aprendendo novos sinais. Aqui, por exemplo, são 871 sinais de exemplos que tem no livro que você vai aprendendo. Então, mesmo que você não saiba nada da Libras ainda, como tudo na escrita de sinais é muito icônico, é muito visual, você vai observando o detalhe disso. Por exemplo, essa configuração de mão aqui, ó, essa mão. Se você observar o formato da mão, que é essa mão fechada aqui, ó. Essa mão, ela parece um quadrado. Então, na forma de se escrever, na escrita de sinais, você escreve um quadrado. Mas, se você for fazer essa, percebe, olha, mudou só esse dedo aqui, né? Se é esse dedo aqui que mudou, na hora de escrever, você vai colocar um traço a mais. Compara as duas aqui, ó. Aqui e aqui. Percebe? Então, é tudo muito icônico, muito visual, mas é totalmente funcional, porque a escrita de sinais, você consegue escrever até as expressões faciais, quando as expressões faciais são importantes para aquele sinal. Vou mostrar aqui, por exemplo, tem umas partes mais aqui à frente, que eu mostro exatamente as expressões faciais. E isso aqui é muito importante para a comunicação. Aqui, ó, quando a sobrancelha está para cima, levantada assim, ó, sobrancelha normal, sobrancelha para cima. Você escreve assim, percebe? E assim por diante. Então, isso torna a comunicação escrita, essa notação da Libras, muito mais simples e muito mais prática. Agora, quem já está aprendendo a Libras,
ou já sabe os sinais, ou mesmo quem já é fluente, talvez você até seja intérprete de Libras, pode utilizar a escrita de sinais para, na hora da interpretação, lembrar daqueles sinais específicos que às vezes você vai precisar. Por exemplo, você vai lá interpretar uma palestra de biologia, uma palestra de um congresso de ciências da computação. Tem muitas palavras, muitos vocábulos ali que são muito específicos daquela área. E aí, se você já aprendeu o sinal antes, né, pesquisou lá, você fez a anotação do sinal, na hora que você precisa, que você vai lá interpretar, isso vem na sua mente com muita facilidade, de uma forma muito prática. Aqui no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios mesmo, lá no final, tem um anexo lá que fala sobre essa prática, né, de usar a escrita de sinais na prática de tradução, né, como que isso facilita para o intérprete, a pesquisa de glossários de Libras, que é justamente você está aprendendo sinais, como é que você faz essa anotação, para você ter ali esses sinais temáticos daquela área que você estiver buscando. E mais do que isso, aqui mostra também resultado de nossas alunas do curso online, mostra como que elas foram aplicando a escrita da língua de sinais e se desenvolvendo na Libras. Então, à medida em que você vai utilizando a escrita da língua de sinais, independente do nível que você está, o resultado você decola na Libras. Eu fui aprofundando tanto na escrita da língua de sinais, compartilhando tudo ali com a Raquel e organizando tudo que a gente estava encontrando, que a Raquel olhou para mim e ela percebeu que a minha sinalização estava mais clara e ela falou isso para mim, que a minha sinalização estava mais clara, estava mais natural. Eu estava deixando de usar o português sinalizado, que assim, já tinha parado um tempo, mas de vez em quando ele voltava igual uma erva daninha, sabe? E eu estava me libertando por completo do português sinalizado. Minha sinalização estava ficando muito mais clara. E aí, quando a Raquel comentou isso, eu lembro, gente, a gente estava na cozinha de casa, perto da geladeira, conversando assim. E aí eu percebi, fui observando a sinalização da Raquel nos dias seguintes, e eu percebi, a sinalização dela estava mais clara também. Olha que interessante. Nessa época, nesse dia aí, eu falei com a Raquel assim, olha, eu não sei como que... A Raquel é minha esposa, ela é surda, para quem não sabe. Eu não sei, mas é a escrita da língua de sinais que está fazendo isso. Naquela época a gente não sabia o porquê que esse fenômeno aconteceu. Hoje a gente sabe, eu vou falar mais à frente em outras lives. Mas percebemos que seríamos egoístas se ficássemos com todo esse conhecimento para nós. Refletimos muito sobre como extrair dessa experiência um método passo a passo que pudesse ajudar outras pessoas. Foi então que surgiu a ideia do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios e de todas as ações já realizadas por nós desde então. Por causa disso, a gente sentiu esse desejo de escrever o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios para levar esse conhecimento para mais pessoas. Que foi lançado em várias cidades e estados. A própria norte-americana Very Sutton, criadora dessa escrita, fez o prefácio de uma das edições. Por anos, ministramos muitas palestras, oficinas, cursos, fizemos muitas viagens. Nós coordenamos e apresentamos 9 palestras numa das edições do Signwriting Symposium, junto com alunos e parceiros nossos. Um evento a nível internacional que reuniu pesquisadores e pessoas ouvintes e surdas que usam as línguas de sinais em todo o mundo. Ao todo, foram mais de 12 países participantes e nós estávamos lá, representando o nosso Brasil e o resultado de nossas pesquisas. Nosso livro acabou se tornando por referência por professores, escolas de estudos, faculdades, universidades de todo o Brasil, pós-graduações e até mesmo em concursos públicos. Inclusive, o nosso nome foi literalmente questão de concurso. A alternativa correta. Qualquer pessoa, independente da idade, é capaz de aprender a ler e escrever a Libras também. E qualquer pessoa é capaz de aprender e se aprofundar ainda mais na Libras também, se desenvolver ainda mais. E o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, ele tem justamente esse objetivo, de te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras, se aprofundar ainda mais na sinalização prática na Libras. No livro você aprende como ler e como escrever a Libras através de um sistema de escrita internacional chamado Signwriting, que no Brasil a gente chama de escrita de sinais. Através desse método, você vai ser capaz de escrever qualquer sinal que você estiver aprendendo da Libras, ou de pesquisas que você estiver realizando,
ou na preparação de uma interpretação que você está preparando, você vai buscar novos sinais, você vai preparar a interpretação, e também daquilo que você está buscando para você aprender e se aprofundar ainda mais na Libras, tanto aprendendo novos sinais, quanto registrando ali, fazendo essas anotações no dia a dia desses sinais, ou mesmo de frases da Libras. Sim, a escrita de sinais pode te ajudar a se desenvolver ainda mais na Libras nos mais diversos aspectos. Independente do nível que você tem agora na Libras, você, com a escrita da língua de sinais, você pode aprender, se desenvolver e avançar ainda mais na Libras. Olha que interessante isso, porque aqui no livro, quando chega nessa parte prática, né, que você começa a ver os sinais escritos aqui, você vai vendo as fotos, né? Aqui, por exemplo, nesse sinal aqui, olha. Você vê a foto, isso aqui, para quem não sabe, sou eu, tá? Mas numa versão com cabelo curtinho. Você vê a foto e vê o sinal escrito, percebe? E aqui você percebe a lógica, olha, o círculo representa a cabeça, essa mão aqui, a metade preta, representa a costa da mão aqui, as costas da mão, a parte branca representa a palma, que é justamente o que a Raquel já tinha explicado aqui, ó, algumas páginas antes. Aqui, ó, nesse trechinho aqui, ó. Vou ter aqui 3 páginas. Aqui, ó. É o que ela explicou aqui, ó. A mão, quando é feita de lado. Ah, mas no sinal que você mostrou agora, Marcos, a mão estava inclinada. Sim, a mão estava inclinada. Por que a mão aqui está inclinada? Porque na sinalização também está inclinada. Óbvio. Mas é óbvio, na hora que você pare e olha assim e leia, observa o detalhe. É só observar. E assim, aqui na frente do livro tem umas histórias muito legais, que são histórias com personagens surdos. E tem personagens ouvintes na história também. E é muito legal essas histórias. Mais à frente eu vou ler aqui com vocês. É muito legal. Uma história que começa num capítulo e vai continuando nos capítulos seguintes e tal. E, mesmo que você não saiba nada de Libras, você vai conseguir ler essas histórias e vai conseguir, inclusive, sinalizar elas. Por quê? Porque os sinais que nós usamos para escrever essas histórias são sinais que foram ensinados como exemplo aqui ao longo do livro. Um ou outro não tem, e aí mais à frente tem glossário, mostrando o que é cada sinal, o significado deles, tá vendo? Então, aqui no livro, ao todo, são 875 sinais escritos. Olha que interessante, hein? Uma forma ótima de você se aprofundar ainda mais na Libras. Ao estudar esse livro, você será capaz de escrever a Libras sem depender do português. Nele você vai descobrir como ter uma visão ampla de sinais, frases e textos em Libras, e ao mesmo tempo específica, analisando as partes dos sinais, de forma simples e rápida, com base na linguística da Libras. Verá também como escrever novos sinais aprendidos e fazer suas próprias anotações em Libras. Ou seja, o que você está aprendendo aqui no livro não é um negócio que você vai aprender e acabou. Não, você vai aprender e isso vai facilitar a sua prática da Libras do dia a dia. Independente do uso que você faz, você trabalha com a Libras, se você usa a Libras para ajudar o surdo, independente do nível, do uso que você faz, você vai se aprofundar ainda mais na Libras por meio do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Se você ainda não tem o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, você pode acessar o nosso site universidadedalibras.com.br. Lá você pode adquirir o livro.